aluno, bem-vindo à nossa segunda aula da Lei Orgânica. E hoje essa aula vai estar muito legal. Vamos falar de administração pública e servidores públicos. Então, antes de começarmos, eu preciso que tu prepare o teu caderno e as tuas canetas coloridas, porque são muitos esquemas e hoje nós vamos cansar a mão de tanto anotar. Olha que legal! Eu estou muito feliz, muito animada e eu sei que vocês amam a lei orgânica assim como eu. E eu sei aí que o Eduardo anda puxando o carrinho dele, que matemática é a melhor matéria, que matemática é sensacional, sei lá o que, mas olha, não tem chance para ele, né? Que nós amamos a lei orgânica. E sabe, né? Eu tenho um irmão, eu tenho o Gabriel é 3 anos mais novo. E nós, olha, a gente tudo a gente dividia e a gente lá ia dividir um chocolate e a gente ficava olhando para ver quem tinha mais ou não tinha. Então eu sei que a gente utiliza aí matemática, né, e especialmente frações aí para tudo, né? Mas eu sei que nós compartilhamos o mesmo amor pela lei orgânica e hoje vai ser uma aula muito especial, então é melhor a gente já começar para não perder tempo, ok? Vamos começar? Vamos lá. Aqui as nossas redes sociais, então vamos lá, dá uma força para prof. Aqui nós temos o nosso Insta, o nosso canal do YouTube, que vai estar cheio de novidades, muitos aulões aí especiais para você. E o nosso Facebook, né? Vai lá e curta a nossa página do Facebook. Vamos lá, agora sim, falar sobre a administração pública. E vamos falar dos princípios administrativos. A nossa lei orgânica afirma que a administração pública municipal obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Já a nossa Constituição Federal, em seu artigo 37, afirma que a administração pública deverá obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A eficiência não consta na nossa lei orgânica, porém foi inserida no texto constitucional pela emenda 19 de 98. Temos que considerar ele também. Como responder uma questão de prova? Se a questão é omissa, nós levamos o texto da lei orgânica. Porém, se tu tá lá analisando as alternativas e contém o princípio da eficiência, tu tem que ficar atento. O que eu notei, né, durante todo esse tempo de estudo, que geralmente cobram o artigo da lei orgânica, porque lá na introdução da questão vai estar: conforme a lei orgânica municipal em seu artigo tal. Bueno, nós temos 4 princípios, tá? Administrativo, que a administração pública municipal deve obedecer. Tá, mas como a gente não é bobo nem nada, né? E nós estamos aqui para aprender, nós vamos aprender os 5 artigos e vamos escrever um pouquinho de cada um, ok? Vamos começar pelo princípio da legalidade. Dentro de um Estado democrático de direito, o princípio da legalidade é essencial. O que o princípio da legalidade diz? Vamos lá anotar. Vamos começar então com o princípio da legalidade. Pegou teu caderno, tua caneta, vamos anotar aqui. Princípio da legalidade. Da legalidade. O princípio da legalidade afirma que a administração pública só pode agir quando houver lei que determine ou autorize a sua atuação. Então, legalidade. Vamos mudar de cor. Legalidade
ADM, Administração Pública, só pode agir quando houver lei que autorize ou determine a sua atuação. Só pode agir quando houver lei que determine ou autorize sua atuação. Ó, que bonito ficou, anote, ok? E vamos fazer um traço aqui e falar do segundo. O segundo que é o nosso princípio da impessoalidade, que afirma que o administrador deve ser impessoal, tendo sempre a finalidade do interesse público. Então, nós vamos anotar que o administrador deve ser impessoal e a finalidade é o interesse público. Vamos lá. Impessoalidade. Vamos anotar. Impessoalidade. Segundo princípio da impessoalidade, o administrador deve ser impessoal, tendo sempre a finalidade e o interesse público. Então, vamos anotar. Pegar a caneta preta. Então, o administrador deve ser impessoal. Deve ser impessoal. A finalidade é o interesse público. Finalidade, o interesse público. Então, ó, nosso segundo princípio. Nosso esquema ficou show. Agora vamos falar da moralidade. Vamos lá. Moralidade. Moralidade. O princípio da moralidade, ele é um complemento ao da legalidade, porque nem tudo que é legal é moral. Então, ele traz para o agente um dever de probidade, que é sinônimo de agir com ética, com boa fé, com honestidade. Então, vamos anotar nosso esquema. Moralidade. Vamos colocar aqui. É um dever de probidade. É um dever de probidade. Probidade. Agir com ética, honestidade e boa fé. E boa fé. Ó, que lindo! Agora vamos falar da publicidade. Nosso quarto princípio, publicidade. Então, o princípio da publicidade deve ser entendido como aquele que determina que os atos da administração sejam claros e acessíveis a todos. Claros e acessíveis a todos. Como deixar esses atos acessíveis a todos, né? Através da publicação deles.
em diário oficial, em jornais de grande circulação e hoje em dia, através da internet, esses atos serão disponibilizados a todos. E o princípio da publicidade vem do dever da administração de divulgar seus atos para controle e fiscalização de terceiros, né? Não é um princípio absoluto, porque é preciso preservar a intimidade, a segurança nacional e a intimidade. Então, vamos anotar. Vem do dever da administração divulgar para controle e fiscalização de terceiros. É absoluto? Não é absoluto. Vamos anotar aqui. É absoluto? Não, não é absoluto. Porque é necessário preservar a privacidade, a segurança nacional e a intimidade. Agora vamos para o nosso último princípio, eficiência. Então, segundo o princípio da eficiência, o administrador deve ter um planejamento, visando atingir os objetivos de boa prestação do serviço público. Claro, sempre melhorando a relação de custo-benefício da atividade. É absoluto? Não, não é um princípio absoluto, pois não é possível afastar processos legais da atividade pública. Então, vamos anotar? Eficiência. Então, o administrador deve ter um planejamento. Planejamento. Aqui a gente pode colocar aqui relação de custo-benefício da atividade. É absoluto? Não, não é um princípio absoluto. É absoluto? Não, pois não é possível, né, afastar alguns processos legais da atividade pública. Olha que lindo o nosso esquema dos princípios administrativos e qual o mnemônico para não esquecer é o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lembrando, a eficiência não está na nossa lei orgânica, foi inserida no texto constitucional pela emenda 19 de 98. Então, vamos ficar ligados na questão. Podem copiar. E agora vamos falar sobre concurso público. E é o nosso primeiro questionamento: quem pode fazer concurso público? Segundo a nossa lei orgânica, todo e qualquer cidadão, no uso das suas prerrogativas constitucionais. Então, vamos anotar. Quem pode fazer concurso público? Concurso público. Segundo
a nossa lei orgânica, todo e qualquer cidadão. Tá? E o concurso, né, poderá ser de provas ou provas e títulos. A exigência de títulos em concursos públicos somente se justifica para cargos ou empregos cujas atribuições dependam de especial conhecimento técnico ou científico. Por exemplo, certos cargos privativos de médico, de engenheiro. E, prof, qual é o prazo de validade do concurso público? Segundo a nossa lei orgânica, o concurso público será de 2 anos, prorrogável por igual período. Então, vamos anotar. Validade. Opa. Validade. 2 anos. Mais 2 anos, que é 2 anos, prorrogável por igual período, tá? E esse prazo começa a contar da homologação. E a lei orgânica permite que a administração pública faça contratações temporárias? Sim, a lei orgânica permite, em seu artigo 23, que a administração pública faça contratações temporárias sem concurso público. O objetivo desta contratação é atender à necessidade provisória de excepcional interesse público. Então, vamos fazer algumas anotações sobre contratações temporárias. Contratações temporárias. A lei orgânica, em seu artigo 23, afirma que a lei estabelecerá os casos de contratações por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, uma das características dessa contratação é sem concurso, hipóteses previstas em lei, tempo determinado, e, claro, né, o objetivo é atender a necessidade provisória de excepcional interesse público. Excepcional interesse. E volta um, vamos de novo. Interesse público. Cargos em comissão e funções de confiança.
Conforme a nossa lei orgânica, os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidas preferencialmente por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstas em lei. Então, vamos fazer a anotação desse artigo. Então, os cargos em comissão e funções de confiança serão exercidos preferencialmente, vamos botar aqui, ó, preferencialmente por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional. Conforme a nossa Constituição Federal, são dedicados atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, vamos botar aqui CF, né? Atribuições de direção, chefia e assessoramento. Meu aluno e minha aluna. Agora nós vamos montar juntos um quadro de diferenças da função de confiança do cargo em comissão. Tá? Essas diferenças são lá da nossa Constituição Federal, mas é importante que tu saiba, tá bem? Vamos lá. Função de confiança e cargo em comissão. Função de confiança e cargo em comissão. Com a primeira diferença, que a função de confiança será exercida exclusivamente por servidor ocupante de cargo efetivo. Então, é exercida exclusivamente por servidor ocupante de cargo efetivo. E o cargo em comissão? Conforme a nossa Constituição Federal, qualquer pessoa. Na função de confiança, vamos colocar aqui com concurso público. Já que somente pode exercê-la o servidor de cargo efetivo. Mas a função em si não é prescindível de concurso público. A função
em si é de livre nomeação e exoneração. Então, vamos colocar aqui a função é de livre nomeação e exoneração. Exoneração. No cargo em comissão, nós vamos colocar sem concurso público. Né? Tem uma ressalva, que é o percentual mínimo reservado ao servidor de carreira. Então, sem concurso público, com uma ressalva, vamos colocar um asterisco, né? O percentual mínimo reservado ao servidor de carreira. O cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração. O cargo em comissão a gente vai estudar um pouquinho mais para frente em servidores públicos, tá bem? E exoneração. O que eles têm igual conforme a nossa Constituição Federal? É atribuições de direção, chefia e assessoramento. Esse nosso quadro aqui, apaguei. Eu sem querer apaguei, tá? Mas esse quadro aqui ficou lindo, ficou perfeito. E aí você dá uma pausa aí no vídeo para copiar, ok? Tá? E é isso que a gente precisa saber. A diferença da função de confiança do cargo em comissão na Constituição Federal. Agora vamos voltar para a nossa lei orgânica e vamos fazer a anotação do artigo, que é isso que tu vai levar para tua prova, tá bem? Vamos lá. Então, vamos anotar comigo de novo que os cargos em comissão e funções de confiança serão exercidos preferencialmente. Ó, interessante. Preferencialmente não é uma obrigação, tá? Por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional. Ó, ficou lindo o nosso artigo, tá? E os cargos em comissão, que nós vamos falar em servidores públicos, eles são de livre nomeação e exoneração e é sem concurso público ou exoneração. E é sem concurso. Sem concurso público. Vamos anotar mais uma coisinha, aproveitar que o nosso slide está em branco, mais uma informação. O nosso estatuto dos servidores afirma que o exercício da função de confiança
poderá ocorrer como função gratificada. Gratificada. Então, segundo o nosso estatuto do servidor, o exercício da função de confiança poderá ocorrer sob função gratificada. Olha, já que deu mais um espacinho, nós colocamos mais uma informação. Ok? Espero que tenha ficado claro e eventuais dúvidas estou aí disponível, tá bem? Agora vamos para o próximo. Remuneração dos servidores públicos. Vamos iniciar aí falando de uma diferença de vencimento para remuneração. Vencimento é o valor básico fixado em lei e a remuneração é o vencimento mais as vantagens pecuniárias. Vamos anotar. Vencimento. Vencimento e remuneração. O vencimento é o valor básico fixado em lei e a remuneração é o vencimento mais as vantagens pecuniárias. Isso aqui vai ser importante agora e um pouquinho mais para frente também, que a gente vai falar sobre remuneração. E aí é importante que você já tenha no seu caderno a diferença. Então vamos colocar uma estrelinha. Agora vamos falar do artigo 24 da nossa lei orgânica, que proíbe a vinculação ou equiparação de vencimentos para efeito de remuneração de pessoal de serviço público. Então vamos fazer essa anotação. Tá? Então, depois que a gente fizer essa anotação, nós vamos destrinchar esse artigo 24. Então, artigo 24. É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos para efeito de remuneração de pessoal de serviço público.
Ok, fizemos essa anotação. Agora vamos entender o que é vincular duas remunerações. Vincular duas remunerações não significa igualá-las numericamente, mas estabelecer mecanismos que implique alteração automática da remuneração do cargo vinculado toda vez que ocorra alteração da remuneração do cargo vinculante. Então, isso é proibido pela nossa lei orgânica. Já equiparar remunerações significa afirmar em lei que determinado cargo terá remuneração igual a de outro cargo, né? Importante destacar que não ocorre equiparação quando uma lei disciplina dois cargos diferentes e estabelece remuneração numericamente igual para um cargo e para o outro, né? Contanto que não determine que as remunerações devam ser iguais, nem crie qualquer fórmula que vincule automaticamente entre as remunerações, tá? Então, o que podemos concluir desse artigo? Que a lei orgânica, ela tenta evitar o efeito cascata. E o que é esse efeito cascata? É que o aumento da remuneração de um cargo leva ao aumento automático do salário de outros cargos cuja remuneração esteja vinculada. Tá bem? Eu acho que consegui deixar bem claro, né, essa proibição da nossa lei orgânica. Vamos para o próximo artigo? Agora vamos falar do parágrafo 1º do artigo 24, que afirma que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Bem, meu aluno, você notou ali, né, no nosso slide que tem a Constituição Federal de 88. Por que está o texto da Constituição Federal? Porque o artigo 37 da CF sofreu uma alteração, tá, pela emenda constitucional 19, e você vai notar que não tem a última parte. Então, vamos fazer a leitura do texto constitucional e vamos ilustrar isso. Ok? Vamos lá. Então, vamos ver o que diz o nosso texto constitucional. O artigo 37 afirma que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Então, o que notamos diferente do texto constitucional para o texto na nossa lei orgânica? Esta última parte, tá? Sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Isso não consta mais na nossa Constituição Federal. O objetivo, né, dessa alteração foi evitar que na base de cálculo de uma vantagem remuneratória fosse inserido outros acréscimos, mesmo que de natureza diversa e devido por outro fundamento.
falando dessa alteração na Constituição, eu vou ler aqui o que Alexandre de Moraes fala. Alexandre de Moraes afirma que a Constituição veda, com a nova redação do artigo 37, o denominado efeito repicão, isto é, que a mesma vantagem seja repetidamente computada sobre as demais vantagens. Segundo o nosso ministro do STF, o legislador reformador pretendeu, com a alteração proposta pela Emenda Constitucional 19, tornar mais clara a norma proibitiva de cumulação de acréscimos pecuniários, sem, contudo, alterá-la em sua essência. Então, vamos colocar lá no nosso slide como era antes da emenda e após a emenda constitucional. Vamos lá. Antes da emenda constitucional, havia a possibilidade de incidência de uma gratificação sobre a outra. Então, havia, vamos anotar aqui, ó, havia a possibilidade de incidência de uma gratificação sobre a outra. Então, só que desde que não tivesse por base o mesmo título ou o mesmo fundamento. E após a emenda, vamos botar aqui, após a emenda, foi suprimido a ressalva. Então, proibindo qualquer tipo de incidência em cascata de gratificações. Ok? Vamos voltar lá e fazer a leitura do que diz a nossa lei orgânica. Que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Então, a nossa lei orgânica ainda não tirou, né, esta ressalva. E o nosso texto constitucional, pela emenda constitucional 19, foi suprimida a ressalva. Então, eu deixo os dois aqui para vocês. E vamos, né, depois dessa nossa explicação de antes e após a emenda, nós vamos fazer uma ilustração para deixar isso bem claro. Tá, vamos apagar aqui e vamos fazer nesse slide mesmo. Tá, nós temos a nossa servidora, a Vera.
Tem um cabelo muito fashion. Tem rostinho, a Vera. A Vera recebe um vencimento básico de R$2.000. E ela passa a exercer uma função de chefia pela qual faz jus a uma gratificação de R$800. Então, a Vera recebe uma gratificação de 800. Imaginemos, né, que seja editada uma lei que institua um adicional de atividade administrativa a ser pago aos servidores ocupantes deste cargo um percentual de 30%. Pessoal, então a Vera vai receber 30% em cima dos 2.000, que é o vencimento básico dela. Então, 10% é 200, 20% é 400, é R$600 de adicional. Tá? Então, a Vera vai receber 2.000, mais 800, mais 600. Dá 0, 0, dá 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dá 3.400. Tá? Agora vamos ver com a incidência em cascata. Esse daqui é 100, agora vamos ver com a incidência em cascata. Tá? Então, a Vera vai receber 2.000 e mais os 800. Dá 2.800. E a Vera vai receber 30% desses 2.800. Então, 10% dá 280, 560, 840. Tá? Então, 30% é 840. Então, a Vera vai receber 2.800 mais 840, que dá 0, 4, dá 6, vai 1. Ó, com a incidência em cascata, a Vera receberia 3.640. Agora, com a vedação, lá na nossa Constituição Federal, a Vera recebe 3.400, tá? Vocês notaram que a nossa Vera tá um pouquinho diferente, né? É porque sem querer, eu apaguei o slide e tive que fazer de novo, tá? Eu espero aí que tenha ficado claro para vocês. Não são artigos fáceis, porque tivemos algumas alterações lá na nossa Constituição, e tudo que for importante, tá? Eu vou trazer aqui para te saber como está a nossa lei orgânica e como está na nossa Constituição Federal, tá bem? Te espero no próximo bloco. Tem muita coisa legal. Até mais!